E aí, Vitor, Beleza? tudo bem? Tudo certo. Enfurnado em casa? De castigo, né? De castigo? As barbas por fazer, né? O cabelo crescendo, tá virando uma samambaia também. Pois é. Como você mesmo falou, ainda bem que a gente não vai cantar sertanejo, né? Ainda bem, né? Cozinhar, né? Cozinhar vai ficar pra depois. Então, fazer comida vegana. É um golpe, né? A live. Muito bem. Então tá, galera. A ideia da live de hoje é então apresentar, falar um pouquinho, trocar uma ideia, né? Falar sobre programação GDL. Para quem nunca ouviu falar de GDL, GDL são as siglas de Geometric Description Language, que basicamente é a linguagem de programação para criar objetos paramétricos dentro do ArchiCAD, né? Então, para quem nunca ouviu falar disso, né? Para quem já conhece minimamente, acho que todo mundo que está assistindo aí deve conhecer minimamente o ArchiCAD. Então, os objetos do ArchiCAD eles são paramétricos. O que significa isso? Significa que você consegue alterar a largura dele, a profundidade, a altura, ligar ou desligar o braço, colocar ou não colocar a perninha, alterar as simbologias, nível de representação gráfica, 2D, 3D, alterar as cores, alterar material de construção, alterar um monte de informações de dentro dos objetos. Então, isso basicamente a gente só consegue através de uma programação dentro dos elementos, que é através da linguagem GDL, né? É uma linguagem de programação de computador. Então, o Vitor já tem aí uma bela de uma experiência, é um dos poucos do Brasil, eu diria, né? Um dos poucos do Brasil que manja muito dessa linguagem de programação. E também é o nosso amigo, nosso parceiro, ele que faz todos os objetos quando a gente é contratado para fazer uma implementação dentro do escritório de arquitetura. A gente diretamente, né, já chama o Vitor, fala, Vitor, ó, esse escritório aqui precisa de um objeto que faça isso, que faça aquilo, né? Então, para quem não sabe, eu trabalhei bastante tempo no Guimatos, que é um dos pioneiros aí do ArchiCAD do Brasil. E hoje a gente faz diversas implementações em diversos escritórios grandes, né? Então, Jacobsen Arquitetura, Pitá, Marina Linhares, Suite Arquitetos. Então, tem vários escritórios que já trabalham com ArchiCAD, estão começando, ou alguns estão começando, outros estamos reformulando o processo. E, basicamente, esses escritórios eles têm algumas demandas. Então, na live de ontem da Raquel, vocês viram que cada escritório tem o seu processo, né? Cada escritório trabalha de uma forma diferente, tem a sua linguagem diferente, nível de representação gráfica e principalmente objetivos diferentes. Então, existem algumas demandas em relação a GDL. Uma das que a gente consegue dizer, que fica mais claro, mais fácil de entender, é um caixilho multifolhas de correr, por exemplo. Na Jacobsen, que é um dos escritórios que a gente fez implementação, eles trabalham praticamente com aquelas casas gigantes que têm janelas multifolhas de correr. Então, isso não existe no ArchiCAD, isso é limitado. A biblioteca do ArchiCAD tem uma janela que, se eu não me engano, vai até 4 ou 5 folhas de correr, mas Uhum. multifolhas, 15 folhas de correr, isso não existe. Então, o que a gente faz? A gente chama o Vitor, fala, Vitor, ó, o escritório trabalha dessa forma, eles precisam de um caixilho multifolhas de correr, que tenha esses parâmetros, que a gente consiga alterar o batente, consiga alterar a largura dos trilhos, as profundidades, os materiais, os trilhos podem andar de uma forma diferente. Mas, enfim, vamos lá, Vitor. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua experiência com o ArchiCAD, como que você começou a mexer no ArchiCAD, qual que foi a sua história exatamente com a programação GDL. Fala o que você faz hoje, na verdade, né? A gente sabe que você atua aí em todos os ramos, junto com o ArchiCAD, com programação, faz de tudo um pouco aí. Conta um pouquinho de Tudo que você. dá, né? Eu comecei com o ArchiCAD, na realidade, em 2012, né? Então tem um tempo já também, né? Foi um pouco que por sorte, assim, né? Já conhecia, já tinha ouvido falar do programa, mas não tinha utilizado ainda, né? Ainda estava no CAD, no SketchUp. E aí acabei comprando acabei comprando um Mac e tentei instalar Revit no Parallels e não deu muito certo, né? Não estava rodando muito bem a performance. Daí eu falei, pô, acabei de comprar um computador novo,
e não consigo fazer o troço funcionar, né? E aí eu falei, vou instalar, vou dar uma chance para esse ArchiCAD. E aí foi uma surpresa, assim, porque eu acabei curtindo, acabei gostando, comecei a fazer minhas coisas dentro dele, por mais que ainda fosse uma coisa bem recente, assim. E desde então já tem quase 8 anos aí que eu tô nessa, né? E a gente vai ver que vai surgindo essas necessidades de desenvolver, às vezes, alguma coisa diferente, né? Algum objeto que não tenha necessariamente na biblioteca do ArchiCAD, né? Por mais que você possa fazer coisas com viga, com pilar, você mesmo tem o vídeo que vocês mostram fazendo a bancada com a ferramenta de viga, que é sensacional. Isso é bem comum, né? Mas lá em 2014, ali mais ou menos, as ferramentas ainda não estavam tão desenvolvidas, né? Então, às vezes, a gente tinha que inventar um pouco mais para conseguir fazer as coisas, né? E aí foi que eu entrei, eu peguei pelo próprio manual de GDL, né? Então, a Graphisoft ela disponibiliza um manual. Ele é em inglês, né? Tem esse porém, mas ele é bem tranquilo de seguir, assim. E ele tem uma parte de aprendizado, né? Então, tinha também um cookbook na época, que era um livro de referência. Você vai seguindo esses códigos e vai começando a brincar. E o primeiro objeto que eu fiz foi um tirante, que era um tirante de contenção, de muro de contenção de obra, e ele tinha uma relação de inclinação em relação ao plano vertical, no qual ele fazia a ancoragem do terreno. E a parte mais difícil, de fato, desse objeto, de longe, não foi o GDL, foi a parte trigonométrica da coisa. Para eu Uhum. conseguir dar em planta o comprimento desse tirante, ele é uma relação de triângulo, né, que eu tinha que dividir a medida dele pelo ângulo e fazer uma relação de seno, cosseno, que eu nunca me lembro muito bem o que que é, eu sempre tenho que ficar testando toda vez que eu vou fazer. Então, quando a gente fala de GDL, ela é uma linguagem bem simples, assim, ela é bem, talvez até um pouco arcaica, por assim se dizer, mas por isso que ela é fácil também, né? Então ela não tem tanta implicação, assim, não é tão difícil quanto uma linguagem mais avançada. E ela é muito parecida justamente com geometria analítica, né? Então você lança relação trigonométrica, lança fórmula, e você vai construindo o seu objeto em cima dessas relações que você cria com os parâmetros, né? Então você pode vincular a largura, fazer com que você tenha montantes proporcionais a uma largura, espaçamento somados, dividindo essa largura total para fazer como se fosse um array dentro desse objeto. Então é tudo muito correlacionável e está tudo muito vinculado à fórmula matemática em geral, né? Então, principalmente a questão do Castilho, né, que o Léo citou, acho que o grande desafio do Castilho foi resolver a questão matemática. Foi de longe o mais difícil, assim. Na primeira versão que a gente tinha dele, ele tinha que cobrir um trecho do Castilho, então tinha uma relação de n-1, de fazer um número uma vez menor, mas quando tinha Castilho par era 2 vezes a largura a menos, então tinha toda uma relação complexa para fazer a coisa encaixar ali. E esse acho que era o maior desafio, né? A parte do GDL em si, até uma coisa que eu sempre falo, a gente não vai acabar decorando assim, né? Hoje mesmo, quando eu pego para fazer um objeto, para desenvolver, não é uma coisa que a gente vai lembrar de cabeça, né? Putz, como que você faz o código, como você escreve, né? Não é igual Matrix, né? Que você senta na frente do computador, começa a digitar e começa a sair o objeto, né? Então, esse guia de referência que tem, ele serve justamente para isso, né? Porque a gente copia muito bloco de código e reutiliza eles, né? Então, esses objetos que eu mandei para você, que eu disponibilizei, são 5 objetos. Eles não são os objetos mais perfeitos possíveis, né? Eles são um pouco antigos já. Tem algumas coisas que eu já mudei a forma de fazer até para facilitar, para ficar mais leve. Mas eles exemplificam bem, assim, como pode ser simples aplicar alguns conceitos, assim, né? E uma coisa que é bem interessante entender é que você pensa nas coisas como fragmentos, como blocos de coisas, né? Então, quando você vai, a gente faz o exercício da cadeira no curso, né? Então, sempre que você vai fazer uma parte, algum elemento, você descreve
os pequenos pedaços do corpo desse elemento. Então, você descreve a perna, descreve o assento, descreve o encosto. E aquela coisa que é complexa, na realidade, ela é formada por muitas coisas mais simples, né? Que você geralmente encontra no guia online, copia esses elementos e simplesmente cola. E vai editando conforme os parâmetros que você precisa, né? E medindo e imputando esses valores. Então, ele pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim, né? É só a linguagem como o computador trabalha e como ele se comporta. É um pouco estranho, a gente não está tão habituado de início, assim, mas não é uma coisa que é tão complicada, né? E além disso, daí, né? Essa história um pouco com isso, com relação ao GDL. Também sou arquiteto, né? Trabalho, eu tenho a CW BIM, que é desde 2013, que é onde eu trabalho com principalmente compatibilização. Trabalho com algumas consultorias e auxilio também você, né, o Léo e a Raquel, quando a gente tem essas questões de objeto de customização que é necessária. Eu E também é acho que é isso, assim, representante, de né? modo geral. Representante E da também é Graphisoft. representante da Graphisoft, é. Também faço jabá, também vendo. E também faz suporte para a Graphisoft também, de vez em quando, né? Suporte, faço um pouco de tudo. Legal. Outro exemplo, né? Você comentou, a gente comentou bastante sobre o Castilho multifolhas. Uhum, Outro exemplo que acontecia no passado, que agora está acontecendo também, mas um pouco menor, né? Em menos quantidade, era a adaptação de objetos para elétrica, né? Eu sei que a galera, quase que todo mundo, acho, sei lá, não sei se todo mundo, mas grande parte das pessoas que estão aqui, que já nos segue, já devem ter experimentado a tomada nova, né? O interruptor novo da biblioteca do ArchiCAD 23. É legal falar para a galera que foi o Vitor que desenvolveu, né? Então, até a versão do ArchiCAD 23, o ArchiCAD simplesmente não tinha um objeto de elétrica. Isso era um caos, assim, para um escritório de uhum, arquitetura, né? Por todo mundo perguntava, Léo, como você faz objeto de elétrica, né? Lá no Guimatos, lá atrás, a gente fazia em 2D. A gente gravava bloquinhos, né? Criava os objetos e eles eram só em 2D. Só que isso tinha muito retrabalho, né? Porque daí não aparecia na elevação, etc. Então era bem difícil, assim. Já chegou até, já teve até ocasiões da gente criar objetos que tinham realmente uma representação 2D e representação 3D, mas ele não era totalmente customizado, não era totalmente paramétrico, né? Então o que a é, gente fazia? A gente contratava o Vitor e falava, Vitor, esse escritório aqui tem esse padrão e vamos criar um objeto inteligente, um objeto interessante que tenha parâmetros, né? Que você consiga imputar. Agora, 1,10 m de altura, tomadinha 1,10 m de altura, já muda o símbolo, já cria principalmente uma representação gráfica diferente, né? Que era a é, grande questão dos grandes escritórios, né? Quando você migra do CAD para o ArchiCAD, ninguém quer de jeito nenhum mexer na representação gráfica, né? Então, adaptar isso na criação de um objeto paramétrico é uma coisa bem complexa, especialmente para quem está começando, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, todo mundo tem rumores de que o GDL é um negócio complexo e assim, se você parar para pensar, para quem está começando no ArchiCAD, é realmente muito difícil. Você já precisa entender um outro software. Aí, além de aprender um outro software, você parametrizar uma coisa é um negócio tem que, extremamente complexo. é Mas praticamente aprender outra língua, né? De uma vez ali, uma coisa meio. exato. Na verdade, você tem que aprender duas línguas, né? Que a primeira língua é aprender ArchiCAD e a segunda língua é uma língua mais chinês ainda, né? Então, E falar inglês para ler os manuais, né? exatamente. Uma coisa que é curiosa, assim, é que material é um negócio muito difícil, né? É, A gente já comentou na outra live, quando a gente estava falando de Grasshopper, é, encontrar materiais disponíveis sobre esse assunto. Tudo bem que tem o manual, né, do GDL disponível na ajuda do ArchiCAD. Mas, assim, você realmente aprender a ler aquele manual e botar na prática, né? É uma coisa que falta bastante, assim, eu acho ainda, né? É muito pouco explorado. Então, mas só voltando um pouquinho, conta pra gente um pouco como é que foi essa coisa do objeto de elétrica. Da onde que veio essa ideia? Surgiu essa demanda? A gente sabe que a Isabel, né, que é a gerente de produto
da Graphisoft, ela sempre faz os wishlists, né, e tal. Uhum. Veio dela, veio de outro país, veio da Hungria, como é que foi isso? Eu acho que veio dela inicialmente, né? E a sede comprou a ideia e desenvolveu internamente uma versão assim melhorada em relação a parâmetros, repetição de código, né? Trouxe uma versão um pouco mais avançada, né? Porque realmente você pode chegar num nível bem avançado, né? De escrever as coisas. Tudo que se repete, você faz um bloco e aquele bloco você repete em forma de código, né? Da mesma forma que a gente faz um objeto dentro do ArchiCAD para repetir, por exemplo, uma mesa, dentro dessa mesa a gente tem um bloco da perna. Então são blocos dentro de blocos e isso vai formando uma cadeia de coisas bem complexas lá dentro, né? A interface gráfica ficou bem bacana também, né? Mas isso começou lá em 2015, talvez, esse objeto de elétrica, que eu me lembro, com um projeto que eu fiz de um. Era um executivo de um apartamento, e eu comecei desenhando inicialmente os itens 2D. Eu já tinha feito o tirante, né? Já tinha entendido um pouco como é que funcionava essa questão do GDL, mas eu tinha os símbolos de elétrica para aparecer na planta do apartamento que estava dando problema por questão da escala, porque eu mudei a escala uma vez e eu perdi todos os símbolos que eu tinha feito, né? Que eu tinha feito na Uhum. mão, porque os símbolos não eram escaláveis. E Puta, isso é verdade. Isso o pega spoiler de muito. hoje é que a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa questão de símbolos escaláveis, justamente sobre a escala dos símbolos, né? Então, o que que aconteceu? Eu fui pesquisando, fui entendendo como é que funcionava a interface, e eu descobri que os objetos, isso é uma coisa bem bacana de se fazer também. Os objetos da Graphisoft, da própria biblioteca, eles são todos abertos. Então, se você der um Ctrl Shift O no objeto e abrir ele, se ele não tiver macro, se ele não for muito complexo, logo na interface dele, você navegando ali, ele vai mostrar o que está feito dentro dele. Então, você consegue usar os objetos que já existem de exemplo para fazer os seus estudos. O ruim, o que eu acho de dificuldade do GDL é assim, falta um objeto completo, assim, algumas coisas mais complexas e uns exemplos dissecados, né? Explicados o porquê de certas coisas, porque tem coisa que a gente olhando simplesmente não faz sentido mesmo, né? Então tem que ir por tentativa e erro. Mas eu acabei descobrindo essa função que eu vou explicar um pouco dela hoje, que eu mandei 5 objetos para o Léo, que ele vai compartilhar depois um link, que eles são objetos de representação de simbologia de incêndio, que é um hidrante, um extintor, um avisador sonoro, acionador manual de alarme e tem uma iluminação de emergência. E esses objetos é interessante sempre que eles troquem de dimensão em planta, né? Então vai ser justamente essa questão desses parâmetros que são lidos da interface. Então o que que acontece? Quando você vai estudando um pouco mais essa questão de parâmetros, tem todos os parâmetros que você pode definir, e eu vou falar que talvez seja um pouco abstrato para quem ainda não tenha uma base, mas assim, um objeto, quando você cria ele, ele tem uma lista de parâmetros padrão já pré-estabelecidas. E essa lista de parâmetro, você não pode criar um parâmetro com esse mesmo nome que já existe, porque esse parâmetro já está reservado pelo ArchiCAD e pela própria interface. Então eu acabei descobrindo que tem um parâmetro ali que ele se chama Globe Underline Scale. Eu vou mostrar isso na prática logo mais. E esse parâmetro, ele lê aquela escala que está representada na vista quando você está trabalhando. Então, aquele número que você está vendo na tela, ele fica alocado numa variável no computador, que se você colocar esse valor no GDL, por mais que você não declare essa variável, ele entende que ele vai ler esse valor da tela, que é o valor que está aparecendo no modelo. E aí, quando eu descobri isso, eu descobri que dava para fazer símbolo escalável em planta, né? Então aí foi a Aí foi o revolução, né? pulo do gato. Aí A foi o ideia, pulo do a gato. sacada de US$ 1 milhão. Foi. E aí que eu comecei a desenvolver esses objetos, né? Então eu peguei essa questão da escala. Então ele é uma relação, né, inversa, que você divide pela escala e multiplica por 1000, que você geralmente está trabalhando em milímetro. Então nos objetos vocês vão ver que tem uma lógica ali nos números, é constante, então você pode usar essa lógica, você pode copiar esse bloco desses objetos de código e repetir isso
à vontade, mas assim, o que vale é isso, assim. Então eu descobri que, putz, daí eu tinha o símbolo com o tamanho que eu quisesse constante na planta. E aí foi indo. Daí eu fiz a tomada, fiz interruptor, fiz os símbolos que eu precisava. E a partir disso, daí fui descobrindo subrotina, fui descobrindo opções, e daí foi tornando o objeto complexo, né? E aí esse objeto tomou uma complexidade, comecei a compartilhar ele, como é que fala? Comercializar ele também. E aí ele começou a ganhar. Peraí que a fita crepe do tripé aqui tá escorregando, gente. Tripé é uma caixa de cápsula de Nespresso com fita crepe. É uma coisa improvisada. Então, a partir disso, aí a coisa foi ganhando corpo e daí foi ganhando complexidade. Então, é um objeto que, putz, ele pode parecer complexo também quando você abre, mas tudo é assim, né? Ele começa de um jeito, você salva, vai utilizando e vai descobrindo o que você pode fazer posteriormente, né? Então, é sempre aos poucos, né? Você vai pegando pouca coisa e vai extrapolando esses conceitos e utilizando eles para dar complexidade e corpo para esses objetos. Uhum. Vamos Peraí que... nessa, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada? Peraí, deixa eu arrumar meu tripé aqui. Quando você arruma o tripé, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode Na falar. verdade, não é uma pergunta minha, né? A galera mandou lá no grupo do Telegram. E é uma dúvida, na verdade, que eu me identifiquei bastante e que eu tinha essa dúvida alguns anos atrás. Que é assim, a galera tem o hábito, tem o costume, né, de trazer elementos que vêm de fora, de outros softwares, tipo SketchUp, tipo 3ds, né? Inclusive, a gente tem um vídeo no meu canal que eu mostro como você importa o objeto de SketchUp e limpa a representação gráfica dele. E Aham, para fazer essa ação que muita gente já usa hoje em dia, a gente não precisa de praticamente nenhuma programação, né? É uma coisa muito aham, simples e que a gente só limpa a representação gráfica 2D, né? Muita gente até pensou depois que eu fiz esse vídeo que o objeto ficava mais leve. E aí depois eu fiz um outro vídeo falando, ó, o objeto não fica mais leve por conta da quantidade de polígonos que ele tem, que vem do SketchUp, enfim, né? Uma aham. outra situação. E aí uma dúvida frequente que as pessoas têm eu consigo trazer um elemento que vem de fora, do SketchUp, por exemplo, para criar parâmetros nele? Você consegue criar parâmetros, mas você não consegue dar maleabilidade para ele, por exemplo, fazer ele esticar, fazer ele aumentar de tamanho. Você consegue talvez pegar partes e desligar partes e ligar essas partes, mas dar mais complexidade para ele é um pouco mais difícil, porque o SketchUp ele trabalha com. O SketchUp é como se. Vou falar na linguagem do ArchiCAD. O SketchUp é como se fosse tudo morph, né? É tudo massa. Por mais que seja retângulo, por mais que seja parede, quando ele vem do Sketch para o ArchiCAD, é meio que tudo morph. Então, quando você joga isso para o GDL não entende as coisas como pedaços, né? Existem alguns truques também, né? Quando a gente trabalha no curso, de, por exemplo, arrastar uma trama da viewport para dentro da janela GDL, que ele lê os parâmetros da trama, lê as posições dela. Então, por mais que você tenha que escrever GDL, tem alguns truques, né, para a gente aproveitar a geometria dos objetos, né? Então, ou se você, por exemplo, fizer uma laje e não converter ela em morph, salvar ela como GDL, ele lê os pontos poligonais. Então, tem algumas sacadas que você pode fazer dentro do ArchiCAD para justamente conseguir modelar algumas formas com mais facilidade, assim, né? Mas quando é SketchUp, não. E Não, uma né? coisa que pode ser um pouco arriscada também dessa importação é que você tem que usar um parâmetro, às vezes, que chama Project 2, que ele projeta a vista 3D em 2D. E a grande sacada do ArchiCAD ser tão leve é que ele tem um script 3D e 2D separados, né? Então, Uhum. enquanto ele está mostrando em planta, geralmente ele não está lendo a volumetria 3D. Por isso que ele é tão eficiente na questão de performance. E quando você usa esse parâmetro, esse Project 2, se for um objeto muito complexo, ele vai carregar a sua planta também, além de carregar o seu 3D, porque ele está lendo o teu 3D, gerando uma representação e projetando essa representação em planta.
e não fazendo Sim. uma representação espelhada, como geralmente é construído um objeto mais eficiente, assim, mais leve. Uhum. Mas, ó, Eu particularmente nunca usei esse Project 2, justamente porque eu achava sempre melhor copiar a representação gráfica que o ArchiCAD gera, jogar para um uhum, símbolo e nesse símbolo limpar a representação gráfica. Eu já fiz dessa forma e já fiz também transformando em 3ds, né? Se você traz em 3ds, a tendência é que ele fique muito mais limpo do que se você traz direto do SketchUp. aham, Mas, assim, independente da forma, né? é, eu acabo sempre assumindo que dentro do script 2D está sempre zerado, não tem nenhuma informação, não coloco nada, nem Project 2, nada. E no símbolo eu crio uma cópia da vista que o ArchiCAD já fez. Então, abro a vista 2D, seleciono todos os elementos e jogo para o símbolo. E no símbolo eu trabalho da forma que eu quiser, né? Unifico as tramas, grudo as linhas, se precisar, enfim, alguma coisa assim. Em uhum. comparação com o Project 2, tem alguma diferença? Você comentou A que dif- fica com o Project 2, a tendência é que fique mais pesado, é isso ou não? aham. A diferença é que, assim, o Project 2 ele é dinâmico, né? Então, conforme você está editando o objeto, o Project 2 ele tá verificando a cada momento se esse objeto está sendo alterado para modificar a visualização em planta. Agora, se Uhum. você faz uma visualização em planta e copia ela para o script 2D ou para aquela pré-visualização 2D, ela é uma visualização estática. Então, ele não está processando a vista 3D a todo momento e criando uma representação 2D. Então, a tendência é que ele seja mais leve por ele não estar com esse link dinâmico com a vista 3D e fazendo essa varredura e usando esse algoritmo para transformar em item de planta a todo momento. Legal, Então essa é a bacana. diferença de usar o Project 2 ou de fazer uma representação em planta. Claro que assim, eu uso o Project 2 também, não vou falar não usem Project 2, porque tem hora que é bem fácil, né? Você tá ali com o Sim, negócio claro. pronto, você lança o Eu acho que Project talvez 2 e dependa da sua geometria, é isso ou não? acho que dependendo da geometria é mais fácil, né? Eu tenho os objetos de metais da Deca e da Docol. Como eles são bem leves, como a parte 3D deles é escrita em GDL, e eles já são bem leves por si só, eles pesam tipo 7, 8 kbytes cada um. Uhum. Então eu acho que o Project 2 deles acaba sendo menos sofrível do que você fazer um Project 2 no item que tenha 3, 4 mega, né? De 3, 4 kbytes para 3, 4 mega é 1024 vezes maior, né? Uma coisa bem, dá uma Sim. diferença substancial. Então, como ele é um objeto pequeno, poxa, você vai botar vários metais no projeto, claro, mas não é uma coisa que se repete tão extensivamente, assim, né? Você vai ter, sei lá, vai ter um prédio, você tem 400 banheiros, sei lá. Você não tem tantas peças assim se repetindo no modelo, sabe? Você se repete 400 vezes e não 20 mil. Então, você tem que ir pesando ali a conta final da geometria, vendo que vale a pena. E aí, nesse caso, eu acabo usando o Project 2, sim, porque tem os corpos das torneiras, né? Às vezes isso tem um ângulo meio estranho, então acaba ficando meio difícil, assim, de gerar esse desenho. Então eu acabo apelando para o Project 2. Porque daí também é mais fácil, porque ele daí já gera a trama, já gera a vista com linha escondida no fundo, né? Então funciona bem também. Então é caso a caso, né? Não tem uma Sim, resposta absoluta. não dá pra generalizar, né? Tanto É é que o mais assim, objeto de... eu trouxe uma cama com um edredom dobrado. Aí Não, não rola, né? vou querer colocar o edredom dobrado em todas as camas de um edifício de 30 pavimentos. Não vai dar boa, não vai dar Exato, certo. exato, exato. Vai dar Não, mas alguma vamos coisa lá. errada. Mostra aí pra Tá. gente. Assim, pessoal, quem não tiver tanto, quem tiver interesse, assim, curiosidade, né? Eu mandei pro Léo, o Léo vai compartilhar depois, tinha comentado. A página de GDL da Graphisoft, ela já melhorou bastante. Então, a gente tem aqui essa página, ela chama, ela é bem, ela é bem bacana. Deixa eu só ver aqui. Galera, esses objetos que o Vitor está comentando, eu vou mandar o link lá no grupo do Telegram, tá? Então, se você não tá lá dentro, entra lá que é importante, tá? Fica mais fácil de comunicar com a galera. Então,
Então, essa página aqui, do GDL Center, ele é como se fosse um manual online e que ele é todo linkado, né? Então, conforme você vai clicando numa coisa, ele vai levando para as outras páginas, ele tem alguns exemplos. Então, ele é bem útil, assim, de seguir. O que é interessante de entender quando você está fazendo um objeto? Eu tenho alguns exemplos aqui. Quando você vai fazer um objeto em si, deixa eu só achar aqui se eu tenho. É interessante você fazer, antes de fazer o objeto em si, você pensar num fluxograma, num desenho. Deixa eu só achar. Workflow gaveteiro, que foi um objeto que eu desenvolvi, que é uma resposta de um... Aqui. Então isso aqui era um objeto, que ele era um gaveteiro, né, que ele tinha algumas repetições, né, algumas subrotinas, algumas trocas. Então é sempre interessante quando você trabalha com código se organizar um pouco antes, quando você trabalha com uma linguagem um pouco mais avançada, chamam de pseudocódigo, assim, é uma coisa que serve para qualquer linguagem, mas que serve para você se organizar, né? Então aqui nesse objeto, por exemplo, ó, o que eu fazia? Claro que existe uma representação padrão e tal, mas isso não é uma regra, né? Então tem o parâmetro if, né? Que é o parâmetro de verdadeiro ou falso, né? Para quem já trabalhou com inspeção do ArchiCAD, o if é bem recorrente, né? Ele é bem comum, você consegue fazer bastante coisa com o booleano, né? Que é a variável c. Se for verdadeiro ou se for falso, ele te dá uma condição determinada e ele te dá uma possibilidade em relação a uma expressão. E dentro dos objetos você usa muito esse parâmetro também, né? Então aqui, por exemplo, o que eu fazia? Eu organizei aqui a perna da mesinha, ela era comum ao tamanho 1, 2 e 3 dessa mesinha, ao modelo 1, 2 e 3. Então eu organizo que eu tenho a perna, que eu vou escrever primeiro, talvez, e que ela vai ser usada para todo mundo. Então ela vai ganhando... Então eu tenho uma vez isso, que é reutilizado em 3 objetos diferentes dentro do mesmo objeto. Aqui eu tinha um complemento que era um apoio atrás, tipo um mural, que era para você colocar, por exemplo, lembretes, algumas coisas nesse mesmo móvel. Então esse apoio só estava disponível no tamanho 2 do móvel. Então você tinha tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3. Então no tamanho 1, quando você desenhava o corpo desse móvel, acabava o código. No tamanho 2, você perguntava se ele tinha um complemento, ele escrevia mais uma parte e aí ele terminava. Então, se ele não tivesse o complemento, ele terminava. E no tamanho 3, ele terminava, né? E aí as questões de material da perna, material do corpo, material do complemento e material do fundo do objeto. Então você vai organizando meio que um fluxograma de como as coisas vão seguir. Porque nada mais o código nada mais é do que uma sequência de instruções, né? É como se você fosse descrever de fato o que é aquilo para alguém, né? Então, por exemplo, se eu fosse descrever essa mesma mesinha para alguém, eu descreveria, bom, ela tem uma perna, que é quadrada, tem 4 por 4 centímetros, que se repete 4 vezes. Em cima ela tem um tampo de 80 por 40 e o complemento, vamos supor, é uma gaveta que fica do lado esquerdo. Dentro do GDL, como é uma linguagem que GDL significa Geometric Description Language, é bem parecido. Então você vai fazendo esse exercício de simplificar essa questão da organização do corpo do código, fica bem mais fácil você tratar e escrever o código depois, né? Porque você já falou ali que você tem uma perna que se repete 4 vezes. Então eu vou escrever uma perna de 4 por 4 centímetros. Você vai descrever essa perna geometricamente dentro da linguagem. Então eu descrevi a perna, descrevi o tampo, descrevi a gaveta, coloquei um condicional. Então é quase que a mesma conversa que você tem com uma pessoa descrevendo esse objeto, você vai ter com a interface de programação. Não deixa de ser uma conversa, né? Você está escrevendo e descrevendo esse objeto, como que ele vai funcionar em 3D. Então, essa é uma lógica que facilita bastante a coisa. E fazer esses organogramas antes de começar facilita bastante, porque você não vai tentar sair escrevendo tudo aquilo e toda aquela
um monte de código que vai virar aquele coisa enorme. Não, você vai fazer um trecho, você vai chamar de perna, vai escrever aquele trecho, vai guardar ele. Vai fazer o tampo, vai guardar ele. E conforme você for sentindo necessidade, você vai puxando e reutilizando esses elementos. Então, assim, quando, quando a gente olha um código que é grande, não precisa se assustar. Boa parte das vezes vai ser muito mais repetição de coisa do que coisa nova, né? E aí aqui, quem falou de quem quiser ter contato, quiser aprender, né? É uma pena que seja em inglês, né? Toda o guia, né? Mas ele é bem tranquilo de seguir, assim. Então ele explica o que é um objeto GDL, como ele funciona, né? Quais são as questões da interface, né? A gente não vai tratar tanto dessas questões hoje, né? Quais são os objetos possíveis, para que eles servem, né? Então ele mostra a interface, explica e por aí vai, né? Quais são os tipos de parâmetros? Isso aqui é uma coisa importante de entender também. Ele fala de matrizes, o porquê de alguns nomes de parâmetros, enfim, e por aí vai. Alguns parâmetros específicos da linguagem, né? Porque como ela é uma linguagem que é recorrente de uma versão bem antiga, então ela tem algumas peculiaridades, né? Mas ela é bem tranquila assim de seguir. E quando você vem aqui na abinha lateral, do lado esquerdo desse site, ele vai te explicando como é que ele trabalha, né? Então, como você faz uma forma, como você translada essa forma no espaço. Então, tudo está muito relacionado com... Você descreve a forma e quando você quer trabalhar com ela dentro do espaço, você vai transladando essa forma, rotacionando ela. Então, por exemplo, um cilindro, você usa para muita coisa. Por exemplo, os objetos que eu tenho de torneira, de metais, tem muito cilindro. Ele tem muito de um cilindro que ele tem uma concavidade para encaixar em outro cilindro. E ele tem cotovelo. Então, a maioria dos objetos de metais, eles são escritos com três tipos de funções diferentes de objeto 3D. É somente cilindro, cotovelo e esse... Esqueci o nome dessa função agora, depois a gente pode olhar também. Mas ele é basicamente um cilindro com um recorte côncavo para encaixar em outro cilindro, né? Em metais você geralmente tem isso, né? Você tem o corpo, Um você tubinho, encaixa a né? base do registro, e aí você tem essa função pronta. Então, a maioria dos objetos, você vai ver, são 12 linhas escritas e transladação de espaço, um negócio ali ou outro, e é bem simples quando você para pensar, né? Vamos, Então, aqui ele vamos, fala... vamos só aproveitando o gancho, assim, tem muita gente que nunca viu, né? O GDL. O código de um cubo, por exemplo. O código de um cubo tem parâmetros de largura, de profundidade, de altura, né? Exatamente. Então, quando você vem aqui na parte de elementos 3D básicos, né? Então, ele te dá formas básicas 3D, as primeiras formas que você pode utilizar para testar, né? E Show. aqui ele te dá, por exemplo, o bloco, ele tem dimensão X, dimensão Y e dimensão Z. E com isso aqui você pode declarar um parâmetro e utilizar um parâmetro para isso, né? Aqui mais para frente ele tem E aí, basicamente, só nos para o truques, nos pessoal entender, documentos. galera, a ideia é pegar esse código e jogar lá no script do objeto. Então, quando você cria um objeto novo, lá em arquivo, bibliotecas e objetos, novo objeto, você tem alguns... Do lado esquerdo, você tem uma aba de scripts, 2D, 3D, pré-visualização, tem várias abinhas, né? Então, a ideia é você colar, tirar isso daí, né, do seu manual, você copiar esse código e jogar Uhum. lá dentro da sua programação. E aí, lá dentro, vão existir essas variáveis, né? É aí que você vai controlando. Existem variáveis que você estabelece qual que é o valor, que daí dentro da programação você que insere, certo? Vai me corrigindo, Certo? Vitor, é mais ou menos isso, né? Você que insere Uhum. e existem informações que você quer que ela tenha uma variação. Então, você pode dizer que é H, e aí ele vai entender que o H simboliza a altura, que é a variável. Aí você coloca, sei lá, chutar, né? Não lembro qual que são as letrinhas, mas tem o P. O P é de profundidade. E aí você Uhum. vai dizendo que a profundidade você vai ter uma variação.
Então, o outro Exatamente. é o H sobre 2, tá? Então, lembrando que a gente tem aqui no Instagram ou no YouTube o vídeo de programação GDL para quem está começando, que é bem fácil, assim, a gente faz uma mesinha bem simples de entender. Basicamente são alguns cilindros, e aí vai ficar mais claro isso um pouco do que o Vitor está falando, tá? É um cilindro que você dá uma dimensão, dá outra dimensão, joga ele para cima, passa ele para cima e de repente com um pouquinho ali você fez um negócio que pode te dar bastante tempo, assim, bastante eficiência, né? Uhum. Aqui ele tem essa parte do aprendizado, né? Que ele explica o conceito, mas mas esse aqui não é o manual em si, né? O manual em si ele é um pouco mais denso. Mas no manual, todas essas formas que você tem, em geral, ele tenta trazer exemplos, né? Então, por exemplo, aqui, exemplo de prisma, ele dá um exemplo aqui, a gente chama de tavela, né? Que é aquela laje cerâmica perfurada de laje, né? De Uhum. laje pré-moldada. Ele dá aqui, então ele rotaciona um eixo, faz a descrição das posições dos desenhos, ele explica aqui que é o fim do contorno, o fim do primeiro furo, o fim do segundo furo. Isso aqui ele vai explicando passo a passo, né, entre esses dois manuais. Né? Você tem o Aprenda e você tem o manual de referência. Né? Então, o manual de referência, ele é bem comum ele ter esses exemplos de código. Né? Então, eu vou abrir aqui o ArchiCAD rapidinho, só para a gente ver qual que é a... Opa, deixa eu só fazer uma coisa aqui, minha chave. Pera aí. Preciso abrir ele de novo. Uma coisa que é legal também falar para a galera, que você já falou no começo, mas é legal frisar de novo, é que muitas coisas hoje, já com as ferramentas novas, especialmente agora, né, na versão 23, a gente consegue desenvolver com as ferramentas de vigas e pilares que agora tem nos segmentos, né? Então, Uhum. aquele vídeo da mesinha, na verdade, assim, aqui tá todo editado, etc. Mas se for por uma aula mesmo, aquilo lá é algumas horas, né? Mas Ainda mais da primeira vez, né? aquela mesinha poderia muito bem ser um pilar, né? Agora novo, da versão do ArchiCAD 23, né? Você poderia fazer um cilindro, tem um segmento, aí você tem um outro segmento de estrutura e um outro segmento por cima, né? Uhum. Então, a linguagem GDL, ela vai além disso, além da forma, né? Você tem outros parâmetros que você consegue dizer. Por exemplo, agora eu quero desligar o tampo, agora eu quero dizer que esse tampo Uhum. tem uma variação. Ela é muito mais... óbvio que ela é muito mais complexa, né? Muita coisa a gente consegue desenvolver com as novas vigas e pilares, mas a linguagem de programação vai mais além, né? Eu quero agora mudar o material de construção dessa mesinha. Agora eu quero ter um parâmetro que eu consiga ticar um material diferente para o tampo, diferente para a estrutura, diferente para a perna. Agora eu quero que esse tampo não seja que essa base não seja mais circular, fique afunilada. Dá para alterar muito mais padrões, né, do que simplesmente os elementos mais travados. Tudo bem que agora tem os padrões paramétricos, né? Tem a parametrização. Você juntar o pilar e viga com perfis complexos fica muito legal também, né? Uhum. Mas vamos lá. Então aqui, esse manual que eu comentei, o que é legal dele? Quando você tem um exemplo, geralmente essa parte que está em cinzinha, que está um pouco mais escura, né? Ela está até com uma formatação diferente no texto, que é justamente uma formatação que se assemelha ao que você enxerga até em questão de fonte dentro do corpo do GDL, né? Então, serve para quê? Justamente para você dar um Ctrl C, chegar aqui no objeto e dar um Ctrl V, e ele construir exatamente aquele objeto para você analisar ele aqui na interface e ter um exemplo de como faz e ir seguindo passo a passo esses guias, né, para entender. Então eu faço bastante isso, tentando entender os objetos, né? Pego, copio o código, colo e ele vai me dando esses exemplos e explicando de fato o que acontece em cada exemplo para a gente tentar entender. Via de regra, a dica que eu dou é tentar seguir os exemplos que estão mais para cima, dos objetos mais simples, porque geralmente esses objetos mais para baixo,
eles vão adicionando implementações que dão funções um pouco mais complexas, às vezes, como desabilitar uma aresta de uma face específica. E aí você tem que ter um código para cada uma dessas arestas, e cada uma dessas arestas vai ter uma situação diferenciada. Então, você vai indo e voltando nessas situações e você vê que, em geral, você consegue manter no mais simples. Então, sobre o manual, o que eu tenho para dizer é isso. Assim, ele é bem gráfico, tá? Ele é bem tranquilo. E assim, tem que ter um pouquinho de paciência também. Não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite. Mas não é difícil, né? Dá para ver aqui que para fazer um bloquinho, eu copio um bloco de código que se chama block, A, B e C. Eu posso jogar ele aqui no meu corpo, que ele vai dizer para mim que não tem nenhuma variável inicializada com esses nomes. Né? Então eu posso adicionar um valor para A, para B e para C. E aí ele vai fazer esse bloco com essas medidas. Né? E aí, como é um objeto paramétrico, eu tenho parâmetros que eu posso puxar aqui para dentro e dizer que ele é relacionado às medidas padrão que eu defini nos parâmetros. Né? Então agora eu consigo controlar esse objeto pela interface. Né? Então essa é a graça da programação GDL. Você consegue colocar várias coisas vinculadas aos mais diversos tipos de parâmetro. Né? Então, agora vai avançar um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente vai pular para os objetos. Eu trouxe os objetos que eu mandei para o Léo. Eu vou dar uma dissecada nesses objetos. Eles estão abertos também, que é justamente para a gente, quando a gente trabalha, a gente tem um objeto de exemplo, alguma coisa para olhar e poder copiar mesmo, porque não dá para reinventar a roda, né, em relação a certas funcionalidades, né? Então não tem que inventar um parâmetro novo para fazer tal coisa. Existe uma função que faz aquilo, que funciona bem, então eu não preciso reinventar aquilo. Eu vou usar aquilo que já existe. Então eu pego um objeto pronto, copio aquele corpo, porque vai necessariamente ser escrito da mesma forma, né, por conta da sintaxe da linguagem, e vou adaptando as minhas necessidades. Então, o que eu passei para o Léo... deixa eu só Tipo um fazer mais template, uma... né? É tipo Tipo uns templates. uma bibliotequinha de códigos que você já tem que. Esse código eu uso bastante. Aí você já deixa pré-setado num objeto que fica fácil de você jogar para outro objeto, né? Acho que Uhum. o ArchiCAD funciona muito assim, né? Você fez alguma coisa lá no passado que você fala, putz, isso aqui pode ser legal pro futuro. Vou gravar um favorito, vou deixar já habilitado aqui para futuramente você resgatar ele, né? Acho que é muito da programação isso. O ArchiCAD tem muito dessa função, né? Uhum. Tem uma dúvida ali que eu consegui ler, que não está embaixo da fita crepe do meu celular ainda, não está cobrindo. Eu descobri recentemente, eu fui pesquisar um pouco mais o porquê desse nome ZZYZX no nome do parâmetro Z do ArchiCAD. É porque o parâmetro Z, anteriormente, nas versões antigas do ArchiCAD, ele servia para outra coisa. Então, assim, quando eles fizeram a implementação desse parâmetro lá atrás, eles precisaram dar um nome que não fosse conflitar com... Acho que agora voltou, agora eu tô ouvindo de volta. Agora foi, né? Aham. Talvez caia de novo, tá? Porque a gente está quase uma hora aqui. Então talvez caia de novo, mas se cair, a gente já volta, tá? É Geralmente rápido. travou com uma hora de vídeo, então... Ó, tá aguardando aqui, só você entrar, doutor. Eu Boa, acho que agora agora foi. tá rolando, né? Vamos Tá lá. dando pra ouvir de volta, né? Sim. Deixa eu mandar mais uma fita crepe aqui. Talvez caia, mas aí a gente já entra de novo, tá, galera? Quem tá aí? Dá pra editar essa parte depois da queda, né? Dá. Então tá. Eu tinha perguntado essa questão do parâmetro Z, porque ele tem esse nome. O nome dos parâmetros não tem muito, tanta importância assim, né? Na realidade, eles são mais para a gente conseguir entender do que para o computador, né? O computador, qualquer coisa que você mandar para ele, ele vai entender. Mas esse parâmetro de altura, ter esse nome esquisito no ArchiCAD, é por uma questão de compatibilidade. Até aqui, quando a gente vem na parte do Learning, eu fui ver essa página recentemente, ele está logo aqui no comecinho, ele já fala desse conceito do parâmetro de altura. Ó. Então ele está bem aqui, ó. Então,
lá na página, no GDL Center, na parte de aprendizado, tem a explicação do porquê que esse parâmetro tem esse nome esquisito. Vamos clicar aqui. É uma cidade. É uma cidade que tem esse nome? É. Bom, mas vamos lá. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, assim, né, essa questão dos parâmetros, existem alguns parâmetros que eles são exclusivos do ArchiCAD, que a gente não consegue utilizar. Então, por exemplo, a forma como um... Deixa eu mostrar essa parte primeiro. Só antes de começar. Aqui, ó, então a parte dos códigos dos elementos, ó, o que é legal? Eu posso pegar um elemento pronto, que já existe na biblioteca do ArchiCAD, né? E abrir o código dele para olhar, né? Então, em geral, aqui dá para aprender bastante coisa também, né? Então, É uma você dica, pode né, ir para galera que apagando, está começando, comentando. que quer aprender mais, é abrir os objetos do ArchiCAD junto com o manual do lado e vendo como que foi construído. Então, é mais ou menos isso. Exato. Abre, lê, copia um pedaço menor para um objeto e vai vendo o que cada pedaço faz e vai descobrindo. É uma forma bem interessante de aprender. Foi assim que eu aprendi bastante coisa. E aqui no manual, só continuando, essa questão dos parâmetros, então, por exemplo, existem alguns parâmetros da interface do ArchiCAD que você não consegue utilizar sendo utilizados pelo próprio software. Em relação ao piso de origem, isso é a forma como eu fiz com que o objeto de tomada mudasse de simbologia em relação à altura. Porque você consegue ler a altura na qual ele está inserido. Se você coloca isso como uma variável dentro do seu código, você consegue aproveitar esse valor para fazer com que ele tenha essa distinção de altura. Então, é justamente Glob Elevation, esse parâmetro que está definido aqui. Esse Glob ID, por exemplo, é o ID do objeto. Então, aqui para dar um exemplo bem simples, bem interessante, se eu fizesse um objeto com texto, com algum corpo de texto, e colocasse aqui dentro dele que esse texto, por exemplo, isso aqui só para ilustrar, ele é um texto 2, posição 00, e o corpo de texto dele fosse glob underline ID, eu consigo ler, por exemplo, o ID do objeto, né? Ou, por exemplo, ler o layer do objeto, para quando eu fizer um rótulo, alguma coisa. Então, para isso que servem esses elementos, esses parâmetros pré-estabelecidos que tem no ArchiCAD. Então, eu consigo aproveitar ele para ler situações da interface e aproveitar elas para gerar coisas que são automatizadas, né? Então, provavelmente todo rótulo que você abrir para verificar como que é feito um rótulo, em algum momento ele vai ter que ele leu o glob underline ID, que é o ID do objeto, se você está usando um rótulo de ID, por exemplo. Então, isso vai ficando mais claro à medida que você vai estudando esses objetos e trabalhando. Essa dúvida de se dá para editar um objeto nativo, dá. Eu tenho algumas versões de objetos nativos editadas. A única coisa que tem que tomar cuidado é que às vezes os objetos nativos eles são complexos e eles puxam macros. E aí você não tem que editar só o objeto nativo, você tem que editar as macros também desses objetos, porque às vezes ele vai puxar mais coisa e fazer edições dessas coisas que ele puxa a mais. Então, às vezes é um pouquinho complicado nesse sentido. Mas em geral dá para você duplicar um objeto nativo e fazer as alterações que você precise neles. Eu, por exemplo, tinha umas variações dos objetos de vaga do ArchiCAD para se comportar da forma como eu queria. Então, eu duplicava e editava o que precisava em cima do objeto de vaga já existente, né? Então, ajuda bastante também. Mas o que eu queria mostrar hoje, principalmente, nesses objetos de incêndio que a gente tem, eu mostrei aqui no ArchiCAD de propósito, porque a gente tem aqui, a gente tem um armário, né, de incêndio, armário, equipamento, incêndio. Aqui provavelmente esse nome
que ele tá dando é o nome do... Está em algum lugar aqui, não sei dizer onde é, precisaria analisar. Mas o que acontece? Se a gente tem um hidrante, né, quando a gente trabalha aqui, a gente tem uma simbologia específica para hidrante, nossa, né? E não é essa aqui, né? E por mais que eu mexa aqui no objeto, né, ele vai ter a representação 3D, ele é bem interessante, bem bonitinho em relação à mangueira, mas ele não me dá a representação que eu quero em planta, ele só me dá a projeção do elemento 3D no 2D, né? Então, pensando nisso, eu desenvolvi alguns objetos que são justamente para incêndio. E nesses objetos tem essa situação de fazer esse ajuste em relação à escala. Então aqui eu estou em 1:50, né? Se eu jogar uma parede aqui atrás, fizesse, por exemplo, um shaft com esse hidrante na frente, aqui tem a Pessoal, simbologia, né, do desculpa te tipo de cortar, hidrante. a gente vai cair, ó, em 5